Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, encontramos no Salmo 119, verso 116. Assim está escrito: Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Este foi um pedido do salmista, ficou registrado aqui, neste Salmo 119, que é um salmo referindo-se todo ele à palavra de Deus, nas suas mais variadas funções, como mandamento, estatuto, princípio, lei, palavra, preceito, enfim, tudo isso referindo-se à palavra de Deus. E o importante aqui é este pedido que ele fez: sustenta-me conforme a tua palavra. Todos nós sabemos que para se manter vivo é preciso ser sustentado. No caso, fisicamente, se nós não nos alimentarmos, não tem como permanecer vivo. Nós precisamos ser alimentados, sustentados, providos de mantimento, de recurso necessário. Precisamos de todo tipo. Precisamos, em primeiro lugar, que Deus nos mantenha vivo, o fôlego de vida. Em segundo lugar, é preciso que tenhamos saúde, porque se não tiver saúde, não tem apetite, não tem vontade para nada. Então precisamos do fôlego de vida, precisamos ter a saúde e precisamos ter o alimento correto, que vai nos fazer bem quando sustentados por ele. Porque se tomarmos um alimento incorreto, indevido, faltando alguma coisa para o nosso sustento, aquilo certamente não vai produzir o bem que talvez estejamos esperando. Então vamos definhar, mesmo alimentando, mas de maneira errada. No lado espiritual é a mesma coisa. O lado espiritual, nós dependemos da operação do Espírito Santo, que é quem movimenta a nossa vida espiritual. E ele o faz através do alimento que é provido para o nosso espírito. E aqui, no caso, o alimento para o espírito é a palavra de Deus. São os princípios da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu lá em Romanos, capítulo 14, o versículo de número 13, ele diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Quer dizer, a comida não é a física que nós comemos aqui. Comida e bebida, esta aqui é para o corpo físico. Mas o reino de Deus, no sentido espiritual, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, estes recursos, eles provêm da palavra de Deus. Então, quando nós estamos sendo sustentados pela palavra de Deus, certamente nós estamos sendo encaminhados para a justiça, conforme eu observei aqui, para a justiça, para a alegria do Espírito Santo. Capítulo 14. Estamos sendo alimentados para a justiça, para a paz e para a alegria no Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela tem esta utilidade quando somos por ela sustentados. Deus abençoe a irmã Débora Nascimento. Então, observe que ele diz, sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva. Ele sentiu a necessidade de ser sustentado, porém, pela palavra de Deus, com o objetivo de que ele se mantivesse vivo. Vivo para Deus, vivo espiritualmente. Quando Satanás tentou a Jesus lá no deserto, depois dele ter sido batizado por João Batista, ele foi levado ao deserto e Satanás o tentou.
sabia que ele estava 40 dias, 40 noites em jejum, sabia que Jesus tinha fome, como o ser humano tinha fome. Mas disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Transformando as pedras em pão, o Senhor vai comer e a fome vai passar. Jesus tem poder para transformar pedra em pães. Mas naquele momento era algo induzido por Satanás. Satanás utilizando-se indevidamente da palavra de Deus para dar uma sugestão a Jesus, que em atendendo aquela sugestão, Jesus estava afirmando que estava se curvando diante de Satanás. Mas Jesus nunca se deixou levar por esse estado de coisas. E o que foi que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus disse aqui que para o homem que vive e serve a Deus, ele deve alimentar-se com a palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra que sai da boca de Deus é uma palavra viva, é uma palavra que produz, que gera vida. Gera vida, esta palavra de Deus. E, portanto, ela é viva. É a diferença da palavra dos homens. A palavra dos homens não é uma palavra viva. É uma palavra natural, é uma palavra morta. É uma palavra do cotidiano. E fala e pode falar, e quantas vezes for necessário, nada acontece. Mas a palavra de Deus pode ser uma única palavra. Ela é suficiente, ela é poderosa, ela é produtiva. Ela causa resultados benéficos na vida das pessoas. Lembra o centurião, quando o criado dele estava enfermo e ele foi falar com Jesus? Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. O centurião disse, mestre, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Uma palavra. Ele creu que uma palavra de Jesus era suficiente. Nós, nos nossos dias, achamos que uma palavra não é suficiente. Ouvimos uma palavra, uma promessa de Deus, mas não contentamos. Precisamos mais uma confirmação, precisamos mais outra palavra. E a gente fica de tempos em tempos cobrando, pedindo. Quer dizer, a gente está desconfiando do que Deus prometeu, para saber se é verdade aquilo, se vai acontecer. Então o que é isso? É dúvida. E dúvida é pecado, é incredulidade, é descrer. Mas o salmista aqui não, ele disse, sustenta-me conforme a tua palavra para que viva. Eu quero permanecer vivo, mas para que isto aconteça, eu preciso ser sustentado. E o alimento que eu preciso para manter-me vivo é a tua palavra. Uma palavra que vem do céu para o nosso coração. Aqui está a palavra escrita. Palavra que foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, àqueles que, separados e usados por Deus, escreveram. Portanto, ela está registrada aqui. Se nós não tivermos o Espírito de Deus para nos iluminar, será simplesmente um livro comum. E muitas coisas não vamos entender. Mas quando estamos em contato e comunhão com Deus, ligados a Ele, e vamos à sua palavra, o Espírito Santo, que é o Espírito da vida, ele vem até nós e nos descortina esta palavra e abre para nós os tesouros riquíssimos que existem na palavra de Deus. Quando Deus mostrou um livrinho para a Jeremias, o Senhor Deus disse que era para ele comer as palavras. Então, as palavras de Deus são alimento. São alimento para sustento, para manter a pessoa viva diante da presença de Deus. Então, o salmista estava pedindo isto. É uma pena que muitas pessoas desprezam a palavra de Deus, só a têm como se fosse um amuleto, alguma coisa para
para espantar coisa ruim, então bota lá uma Bíblia aberta em determinado lugar, mas não tem aquela contato diário com a palavra de Deus, sempre está buscando ali, lendo, procurando entender o que é que Deus tem para dizer a ele naquele dia, através da sua palavra. E às vezes nós passamos tempos e tempos sem ter esse contato com a palavra de Deus. Como é que o espírito pode manter vivo se ele não é alimentado com a palavra de Deus? Não tem como. A mesma coisa o corpo físico. Se o corpo ficar sem se alimentar, ele vai perdendo as funcionalidades. Ele vai ficando paralisado. Fraco, indefeso. Espiritualmente é a mesma coisa. Se nós dermos as costas à palavra de Deus, que é o alimento principal para a nossa vida espiritual, nós estamos indo para um caminho difícil e perigoso. Então, quando o salmista ele faz este pedido, sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva. Ele tinha desejo e vontade de viver, queria continuar vivendo, mas sabia também, ele tinha conhecimento de que isto só seria possível se ele fosse sustentado pela palavra de Deus. O escritor aos Hebreus deixou registrado, dizendo o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra ela é viva e eficaz. Ela produz vida e ela produz resultado, eficácia. Então, vida e resultado. À medida que a pessoa vai se alimentando, a vida vai se demonstrando. O corpo, a vida com Deus vai se manifestando de maneira amadurecida e bem nutrida. Jesus, quando esteve por aqui, ele disse: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Então, esta palavra que é vida, é ela que gera vida em nós. O apóstolo Pedro, quando escreveu aos irmãos que estavam dispersos, lá na primeira epístola, deixa me recordar o versículo, 1 Pedro capítulo 2, capítulo 1, versículo 23, diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Palavra viva e que permanece para sempre. Então nós somos gerados de novo, somos nutridos, somos alimentados, somos sustentados pela palavra de Deus, que ela é incorruptível, que ela é viva e que ela é permanente. João, quando escreveu a sua carta, a primeira carta, epístola do apóstolo João, ele diz aqui, no capítulo 1, versículos 1 a 3, ele diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Palavra da vida. Palavra que gera vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então observe que todos eles falando aqui sobre vida. E vida resultante do sustento que nos é dado pela palavra de Deus. Enquanto houver o sustento, a ministração, o ensino, a leitura, a proximidade com a palavra de Deus, vai haver sustento, vai haver vida, vai haver regozijo e vai haver uma vida espiritual aprovada diante de Deus.
Mas é preciso que a palavra de Deus esteja disponível diante de todas as pessoas, para que elas, da palavra de Deus, se alimentem. Se alimentem. Ninguém pode ficar em determinado lugar sem alimentar-se. Se vai a uma reunião, a uma comunidade, a um encontro dos fiéis, é preciso que seja alimentado com a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa ter a prioridade, porque se não tem palavra de Deus, não tem vida. Se não tem vida, está morrendo à míngua. Mas o salmista disse: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva. E na sequência ele disse: e não me deixes envergonhado da minha esperança. Então, este salmista aqui, ele tinha uma esperança. Só que para que esta esperança se mantivesse firme, e a esperança em Deus não é a última que morre, mas é uma esperança viva, é uma esperança permanente, é uma esperança bem-aventurada, porque nós, em esperança, somos salvos. Ora, se alguém vê aquilo que espera, então já não é esperança. E a fé vai trazer alimento para a esperança. Só que a fé, ela é resultado da palavra de Deus na vida da pessoa. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O escritor aos Hebreus escreveu dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quer dizer, então a fé é o firme fundamento da esperança. E a prova das coisas que se não veem. Não veem, mas crê e espera. E o salmista diz: e não me deixes envergonhado da minha esperança. Então, a nossa esperança, ela vai depender sempre do sustento que teremos da palavra de Deus. À medida em que estamos sendo sustentados com a palavra de Deus, estamos recebendo vida e estamos fortalecendo a esperança que nós temos em Deus e naquilo que Ele prometeu. Então, a esperança precisa ser alimentada. Ela não pode ser deixada ao léu. Não. A esperança é algo para que sempre a pessoa tenha a lembrança. O escritor Jeremias, escrevendo Lamentações, ele disse: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, a esperança, ela vai trazer alegria. A esperança vai trazer encorajamento. A esperança vai fortalecer a fé. E a fé vai manter a esperança viva. Então, uma coisa sempre vai estar interligada com a outra. Mas o centro originador de tudo isto é ser sustentado pela palavra. Então, eu preciso ter desejo de ser sustentado pela palavra. Você precisa ter desejo de ser sustentado pela palavra. Tem muitas pessoas que parece que não têm desejo das coisas de Deus. Se conforma com o mundo, com as coisas como estão, não se preocupa em uma melhora de vida, principalmente no sentido espiritual, de aproximar-se com Deus, de estar ligado a Ele, distanciado do mundo e da prática que este mundo oferece, porque aquilo é um engodo, é para tirar as pessoas da comunhão que eles têm com Deus, tirar deles o desejo de alimentar-se com a palavra de Deus e ficar entretendo-se com coisas vãs e passageiras, com coisas que não têm fundamento na palavra de Deus. E o que nos vale nesta situação e para esta finalidade de vida com Deus e ter uma esperança firmada em Cristo é somente a palavra de Deus. Não é a palavra de A, de B, desse, daquele, a história desse, daquele outro, não. É a palavra de Deus, puramente a palavra de Deus. Portanto, esta palavra é viva. O próprio Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como é que vive? Pela palavra da vida,
Pela palavra de Deus. Esta palavra viva, ela é proveitosa, ela é útil para redarguir, para corrigir, para instruir, para que o homem, a mulher de Deus, seja perfeito, perfeitamente instruído e habilitado para toda boa obra. Já pensou um cadáver andando rua fora? É uma coisa muito estranha. Precisa ser alimentado. Espiritualmente é a mesma coisa. Espiritualmente, há muitas pessoas da comunidade da fé, que servem nas igrejas, que estão vivendo como verdadeiros esqueletos mundo afora, no mundo espiritual. Por quê? Porque não se alimentam com a palavra de Deus. O salmista, ele disse aqui, ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. A palavra de Deus era para ele algo interessante, importante e necessário, principalmente para manter a convicção na salvação e no livramento que Deus ofereceu, prometeu e realizou através de Jesus para a vida de cada um de nós. Então observe, sustenta-me conforme a tua palavra. Que hoje possa ser este o desejo do meu e do teu coração. Que a nossa oração se faça nestes termos diante do Senhor. Sustenta-me, ó Senhor, conforme a tua palavra, para que viva. E não me deixes envergonhado da minha esperança. Você tem esperança nas coisas de Deus. Mas para que essa esperança mantenha-se viva e bem nutrida, é preciso que você esteja sustentado pela palavra de Deus, penetrado pela palavra de Deus, ocupado pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus tenha livre acesso ao seu coração. Mas isto só será possível se você demonstrar a sua necessidade, o desejo, o interesse e a disposição de buscar a palavra de Deus como um sustento, como um suprimento para a sua vida. Não é uma sobremesa, não é uma comida rápida, não. A palavra de Deus é um alimento para tomar tempo com ele, para digerir, para lembrar, para trazer a lembrança. E cada vez que vai se trazendo a lembrança, o que diz a palavra de Deus, aquilo vai renovando o nosso vigor espiritual diante de Deus. E aí então, nós vamos sendo enriquecidos nas experiências que tivermos com Deus. Sustenta-me conforme a tua palavra. Seja, a partir de hoje, sustentado pela palavra de Deus. E você vai observar que quando tomar este compromisso fiel diante de Deus, de buscar o sustento na palavra de Deus, você vai experimentar uma vida espiritual num nível excelente de comunhão, de intimidade com Deus. E coisas que outrora você não tinha o discernimento, você terá, porque a palavra de Deus estará entesourada na tua vida e no teu coração. E a tua esperança será sempre renovada. Esperança do crente não morre, esperança do crente não decepciona, esperança do crente não malogra, ela se cumpre. A esperança de Deus. E o salmista diz, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Quantas vezes o salmista disse que ele sentia-se abatido e triste, porque tinha ido com o povo de Deus às reuniões, às festividades, e estava no momento num lugar distante. E ele diz, quando me dizem, onde está o teu Deus? Ele diz, dentro de mim, lembro disso. Eu havia ido com a multidão, mas hoje suas lágrimas me servem de sustento. Que situação triste passou o salmista. Mas este aqui reconheceu que ele precisa da palavra de Deus.
Ele não pode abrir mão da palavra de Deus. Ele precisa tê-la sempre à altura da mão, para que através dela alimente-se e receba a vida de Deus. Você precisa ter contato diário com a palavra de Deus. Ela precisa estar à altura da sua mão e dos seus olhos e dos seus lábios. Leia, medite, grave, guarde no coração. Esta palavra será a que vai promover vida, fortalecimento, encorajamento, graça, alegria, justiça e paz. E não me deixes envergonhado da minha esperança. Sua esperança será irremovível. Uma esperança que não vai te causar lágrimas e dores, mas que vai te manter alegre, confiante, decidido, certo de que a cada momento que passa, está chegando o cumprimento da esperança que nasceu no seu coração. A palavra de Deus diz: alegrai-vos na esperança. Esperança é para promover alegria e fé no coração dos salvos. Você, como salvo, precisa ter bem viva esta esperança, mas precisa ter bem alimentado o seu espírito com o sustento que há na palavra de Deus. A partir de hoje, assuma este compromisso. Alimente-se sempre que puder com a palavra de Deus. As diferenças serão marcantes, serão boas, serão permanentes. E uma vez que você experimentar a vida pelo sustento da palavra de Deus, você não quer nunca mais voltar atrás para uma vida raquítica, pobre, triste e na sequidão. Não. Você vai sempre estar alimentando-se com a palavra. O salmista disse: bem-aventurado é o varão que medita na palavra de dia e de noite, sempre alimentando, sempre fortalecendo, sempre recebendo vida. E a esperança mais firme do que tudo. Isto como resultado da palavra de Deus. Pensa sobre isto. Você tem sido alimentado com a palavra de Deus? Você se descuidou? Você tem se alimentado com outras coisas vãs e passageiras e deixou a palavra de Deus num canto desprezada? Você não tem fome e sede espiritual da palavra de Deus, da comunhão, da proximidade com Deus? Hoje você pode tomar um posicionamento na sua vida e se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, aqui estou, para a partir de hoje assumir contigo um compromisso de ser sustentado pela tua palavra e desfrutar a vida que há na tua palavra. E, portanto, Senhor, ajuda-me a ser fiel neste comprometimento e que a minha esperança não seja envergonhada, mas que a minha esperança seja colocada em alto e bom lugar e que possa ser o elo da comunhão com Deus, da confirmação, da bênção do Senhor sobre a minha vida. Então, grave isto, sustenta-me conforme a tua palavra para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Então, sustentados pela palavra de Deus, receberemos vida. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.